Evangelho de João, capítulo 1, verso 40. João 1:40. João 1:40. Graças a Deus. Olha, domingo é ceia, hein? Não vai se esquecer. Se programa e vem para participar da ceia. Vem para tomar posse da sua bênção nesse domingo. E se for possível, traz alguém junto com você. João 1:40. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me usa do jeito que o Senhor entender que seja o melhor jeito. Que da minha boca saiam palavras inspiradas pelo Senhor, para alcançar o coração do meu irmão, da minha irmã, a fim de que todos nós saiamos daqui, ó Pai, acrescidos um pouco mais de fé, edificados pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. André era irmão de Simão Pedro, João 1:40, olha lá. André era irmão de Simão Pedro. Era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Graças a Deus. Veja que nós entramos com a leitura a partir do verso 40, mas se você fizer a leitura a partir do verso 35, você vai ver que há uma narrativa do evangelista João a respeito dos primeiros discípulos. É o momento quando Jesus começa a convocar pessoas para estar perto dele, para viverem uma nova vida, mas mais do que viver uma nova vida, para contribuir na vida de outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem viver uma nova vida. Você vê que Jesus está ali conversando com eles, está chamando cada um deles para um posicionamento, e o posicionamento em Jesus, ele é importante, porque na Bíblia está escrito que nós não devemos ser quente, nós devemos ser ou quente ou frio, não devemos ser mornos. O morno, ele está a ponto de vomitar. Em um outro texto bíblico está escrito: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Senhor, segue ao Senhor. Se Baal é Senhor, segue a Baal. Em um outro texto está escrito: seja sim, sim, seja não, não, a vossa palavra. O que procede disso não provém de Deus. Quer dizer, Deus ele nos chama para tomarmos posição em nossa vida, no nosso dia a dia. E nós, muitas vezes, priorizamos a nossa vida familiar, priorizamos a nossa vida profissional, priorizamos muitas áreas da nossa vida e preterimos, deixamos de lado, colocamos em segundo plano aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela vai nos impulsionar a andarmos em vitória em qualquer outra área. Mas a nossa vida espiritual estando bem resolvida, ela não apenas vai nos impulsionar,
como ela terá condições, a nossa vida, nós estaremos em condições de ajudarmos outras pessoas. Aqui, nesse encontro, nesse momento, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele está convocando pessoas para viver uma nova vida com Ele. E aí o verso 40 diz: André era irmão de Simão Pedro. Era um dos dois que tinham ouvido o que João falou. O que o João falou? Um pouquinho antes, no verso de número 36, está escrito assim, o João falando: eis o Cordeiro de Deus. Então a informação, ela chegou até o ouvido do André, ela chegou até o ouvido, essa informação que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E é uma primeira informação que muitas vezes ela não é uma informação bem aceita por pessoas de uma maneira geral. Muitas vezes essa informação do pecado é uma informação que traz conflito, que traz confusão, porque às vezes a pessoa ela olha por uma ótica e ela enxerga algo como sendo pecado e enxerga aquilo outro como não sendo pecado. Às vezes a pessoa ela toma determinadas decisões entendendo que aquilo ali é certo e deixa de fazer outras coisas que ela entende não ser errado. E assim por diante as pessoas elas vão vivendo a vida de uma maneira geral. Ainda ontem eu estava dando uma olhada no Face. Eu não costumo ficar olhando, mas ontem eu estava dando uma olhada. Aí tem um conhecido que escreveu algumas coisas lá dentro daquilo que ele pensa sobre o momento que nosso país está vivendo. E logo abaixo veio uma chuva de comentários, mas comentários que você vê que não tem sentido. Comentários que você vê que são movidos, que são motivados por, de repente, um interesse pessoal, uma raiva, uma mágoa pessoal que acabou ficando guardada e ali encontra, de repente, a oportunidade de extravasar, de colocar para fora. Quantas e quantas pessoas têm vivido exatamente desse jeito, com as suas mágoas pessoais, com as suas tristezas, com as suas angústias, esperando uma oportunidade para extravasar, para colocar para fora o sentimento, e aí muitas vezes acaba colocando fora de contexto, acaba colocando sem nenhuma ligação. O João ele fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E basta para o André, que é um dos que ouvem a mensagem, ele ouvir, ele entendeu, pera lá, o pecado é um problema, mas em Jesus o pecado ele tem a sua solução, ele é resolvido, ele é solucionado. E a partir daí o André ele não apenas se alegra com essa mensagem, como ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. A mensagem da cruz, nós fizemos a leitura do texto no domingo, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que perecem. Muitas vezes a pessoa ela está seguindo, ela está trilhando um caminho que a Bíblia considera como caminho de morte, porque há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. E muitas vezes essa pessoa que está trilhando o caminho da morte, quando ela ouve a palavra de Deus que vai confrontar, que vai conflitar com aquela situação, ela encara a palavra de Deus como uma loucura. Isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente fanática, isso é coisa de gente doida, isso é coisa de gente que teve a lavagem cerebral feita pelo pastor. Nós vemos o comportamento do André, objeto ou a pessoa de pesquisa para nós, de reflexão para nós, é o André. O André, ele não espana,
ele não foge por causa da palavra. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele podia ter ouvido essa mensagem e pensar no seu coração: bom, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então eu vou ficar bem longe dele, bem longe. Quanto mais, aliás, melhor, porque pode ser que ele venha apontar alguma falha, pode ser que ele venha apontar alguma dificuldade, pode ser que ele venha, de repente, mexer com alguma das minhas feridas, e eu não estou querendo e não estou podendo ser tocado por ele. Então ele não se afugenta, é o contrário, ele se aproxima, e isso é útil, é bom para nós podermos pensar juntos a respeito da nossa aproximação do Senhor, pelo fato de nós sermos pecadores. A importância de nós termos na palavra o confrontamento para que tomemos decisões das mais acertadas dia após dia. A importância de nós nos aproximarmos. O André, ele se aproxima, ele não se afasta, ele se aproxima, mesmo sabendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. A Bíblia não traz maiores ou melhores informações. A Bíblia mostra que quando André ouve, quando André fica sabendo daquela situação, ele sai dali e ele encontra o irmão dele, o Pedro, Simão, que logo depois vem a ser chamado de Pedro. Veja que a alegria do André é uma alegria tamanha que ele entende: eu encontrei, agora eu sei quem é aquele que tira o pecado, que vai tirar o meu pecado, que vai me limpar, que vai me purificar. Mas ele não apenas se contenta em ser tocado, em ser purificado, em ser santificado, como nós fizemos a reflexão no domingo a respeito do Isaías, que teve os lábios tocados por uma brasa. Não, ele é tocado, mas ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro. Quando ele recebe o toque pela palavra, não há um toque literal, mas há o toque da palavra na vida dele. Quando ele recebe aquele toque, esse é o Cordeiro de Deus. Ele se alegra em primeiro lugar. Logo a seguir, nós vemos isso no verso de número 41. Ele vai ao encontro do irmão dele. Ele encontra o irmão dele, o Simão, o Pedro. E é aqui, irmão, irmã, que eu acho importante nós estabelecermos a nossa plataforma de reflexão. Primeiro, porque muitas vezes nós corremos o risco de não nos alegrarmos com o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos esquecer que o pecado é um problema. Nós não podemos esquecer que o pecado ele traz um estrago tremendo na vida da pessoa. E nós não podemos apenas, e foi falado disso no domingo também, tarjarmos como pecado matar, roubar, adulterar, mentir, brigar. Isso tudo é pecado, é errado, mas há outras tantas formas de pecar, há outras tantas formas de errar, e entre elas está aquilo que a Bíblia diz: o que sabe o que é certo fazer e não faz, esse aí está pecando. Então é um cuidado que nós temos que ter, todos nós devemos ter, de não ficarmos fazendo uma avaliação disso, daquilo outro a respeito do erro, do pecado, deixando de lado situações que não podem ser ignoradas. Melhor ajudador para nós em relação a esse assunto, o Espírito Santo. Quando Deus ele fala para nós lá através de Paulo na carta aos Coríntios: examine-se o homem, pois, a si mesmo. É o texto usado na Santa Ceia, mas é um texto que deve ser usado todos os dias na nossa vida, todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo.
fazer uma reflexão ou uma introspecção, olhar para dentro de mim e ver o que pode ser mudado. Salmo 139 vai falar um pouco a respeito disso. É olhar para dentro de cada um de nós e pedir ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que eu posso mudar, melhorar? O que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser melhorado? É aceitar a condição de pecador, não no sentido de se entregar ao pecado. Porque às vezes você fala para a pessoa, você tem que aceitar essa situação, a pessoa se entrega. Não, então eu estou aceitando. Não, aceitar no sentido de, eu tenho um problema e eu preciso encarar esse problema. O Davi, quando ele vê o gigante Golias afrontando o exército, ele aceita o problema. Ele aceita, pera lá, há um problema aqui, mas ele não aceita e volta embora para a casa dele conformado com o problema. Ele olha, ele aceita aquela situação, quer dizer, ele deixa aquela situação entrar dentro do coração dele, e no coração dele aquela situação, ela ganha uma proporção para ele sair e enfrentar o problema. O pecado é um problema, e é um problema que deve ser encarado por todos nós em qualquer esfera da nossa vida. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito emocional, o pecado ele tem que ser encarado. Mas antes dele ser encarado, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós somos cheios de dificuldades e muitas vezes cheios dos nossos gostos, dos nossos trejeitos. Então, o André, pera lá, cordeiro que tira o pecado, então eu estou precisando exatamente dele. Mas ele não se contenta em encontrar para a vida dele a solução para o pecado, porque Jesus era a solução para o pecado. Agora ele conversa com o irmão dele, verso 41. O primeiro que ele encontrou foi o irmão, o Simão, e disse: achamos o Messias. Veja que ele encontra para a vida dele uma solução em relação aos erros, mas ele quer que outras pessoas também saibam dessa informação. E esse é o ponto da nossa reflexão. Nós estarmos aqui, nós sabemos que Jesus pode mudar, nós sabemos que Jesus pode transformar, nós sabemos que Jesus pode curar, nós sabemos que Jesus pode libertar, nós sabemos que Jesus pode fazer tanta coisa. Mas não apenas nos alegrarmos que Ele pode fazer tanta coisa na nossa vida, é nos posicionarmos para levar esse Jesus para outras tantas pessoas. A igreja dos dias atuais, ela tem essa dificuldade. Essa aqui pelo menos tem. Eu não posso falar a igreja dali, de lá ou de acolá. Mas essa igreja aqui, ela é uma igreja que tem sido perdoada, tem sido ajudada, tem sido restaurada, tem sido transformada. Mas muitas vezes ela encontra um bloqueio, uma barreira. Não fala, não anuncia, não conversa com as pessoas dizendo: eu conheço, o André foi até o irmão dele, o Simão, e ele falou: achamos o Messias. E a igreja, ela precisa olhar e encarar. Eu recebi ajuda, eu recebi favor. Eu tenho meu parente que está passando por um aperto tal, ô parente, ô fulano, ô ciclano, eu recebi a ajuda de Jesus, e quero que você saiba que se você precisar de ajuda, esse Jesus ele vai te ajudar também. Ô vizinho, eu recebi a ajuda de Jesus, e eu quero que você saiba que se você precisar de alguma ajuda, esse Jesus ele vai te ajudar. Ô colega do trabalho, eu recebi a ajuda de Jesus, mas eu quero que você saiba que se você precisar de ajuda, esse Jesus ele vai te ajudar também.
O colega do esporte, do lazer, do passeio, do bate-papo, eu recebi ajuda, mas eu quero que você saiba que se você precisar de ajuda, esse Jesus vai te ajudar também. Quem está entendendo a conversa, diga amém, diga graças a Deus. É uma conversa que propõe para nós não ficarmos com a nossa boca fechada em relação a tão grande salvação. Olha aí, achamos o Messias. O verso de número 42, ele não apenas anuncia, mas ele faz assim, ó, ele o levou até Jesus. Ele pega na mão do Simão, o irmão dele, e ele fala assim: vem cá, vamos lá que eu vou levar você. Olhou para ele e disse, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João? Você será chamado Cefas, ou seja, pedra pequena, e significa também Pedro. A partir de agora, você é uma das pedras que estarão fazendo parte de uma grande edificação. Você vê que quando o André leva o irmão dele, Simão, até Jesus, a mudança, a transformação na vida do Simão começa a acontecer. E a primeira das transformações é exatamente o nome, o jeito dele ser chamado, a forma como ele é olhado por Jesus. Então, para nós podermos pensar e encaminharmos o restante da nossa reflexão, nós estamos diante de alguém que encontra verdadeiramente a salvação em Jesus. Esse alguém se alegra com a salvação, e esse alguém, ele leva a salvação adiante. E o primeiro que ele encontra, está na Bíblia, nós já lemos, é o irmão dele, o Simão. Mas a partir daí, outras tantas pessoas são também convidadas a conhecer a salvação a partir de Jesus. Aí fica aqui uma interrogação antes de nós continuarmos. A primeira interrogação é: eu tenho me alegrado com a salvação que ele me ofereceu? Eu tenho me alegrado com a obra que ele tem desenvolvido em minha vida? Eu sou uma pessoa agradecida por tudo que ele tem feito por mim? Porque a continuidade através da nossa vida passa muito por isso. Se eu for uma pessoa agradecida e se eu for feliz com aquilo que eu tenho recebido, eu vou querer que outros também desfrutem dessa felicidade, desfrutem também desse presente. Agora, se eu for uma pessoa que não se alegra, que não se agrada, se eu for daquelas pessoas mal agradecidas até mesmo, que não consegue reconhecer a ação de Deus na vida, eu simplesmente não vou fazer questão nenhuma de falar desse Jesus, dessa salvação para ninguém. Então a primeira reflexão para nós fazermos, antes de nós continuarmos, é: como que eu estou em relação à minha vida? Como que eu estou em relação à salvação que me foi oferecida? Como que eu era antes de conhecer Jesus? O que eu fazia antes de conhecer Jesus? Onde eu ia antes de conhecer Jesus? Com quais pessoas eu me relacionava antes de conhecer Jesus? Como era a minha vida emocional, a minha vida social, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida familiar? Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Esse é um exercício que todos nós temos que fazer todos os dias. Como que eu era? O que eu fazia? Onde que eu ia? Com quem eu me relacionava? Que tipo de vida eu levava? Eu vivia ou eu sobrevivia? Muitas vezes a pessoa antes de Jesus, ela apenas sobrevivia. Muitas vezes a pessoa antes de Jesus, ela não tinha expectativa, esperança, perspectiva de dias melhores nenhuma. A pessoa ia contando os dias. Mais um Natal chegou, mais uma Páscoa, que os supermercados já estão cheios de ovos de Páscoa, né? Mais uma Páscoa chegou. Às vezes a pessoa, antes de Jesus, ela era assim. Mas e depois que ela está em Jesus? Qual é
o comportamento dessa pessoa, como é que essa pessoa ela vai se apresentar. E isso faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto. Uma pessoa, quando ela está feliz, começa a haver mudança na vida dela, como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não murcham. A beleza, a mudança de aparência, a pessoa ela fica viçosa. Estou aqui falando, pode acontecer, mas não é disso que eu estou falando, de repente a pessoa vir a se tornar uma pessoa milionária ou coisa do gênero, não é disso que eu estou falando. Pode vir a acontecer, mas não é disso. O negócio é, independente da circunstância que a pessoa viva, que ela esteja inserida, o círculo social que ela esteja inserida, uma pessoa que encontra a salvação em Jesus, essa pessoa passa a ser uma pessoa feliz. Diga amém e diga graças a Deus. Então, o personagem para nós pensarmos é o André. O André, ele se encontra com Jesus, ele ouve falar que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não sabemos, a Bíblia não dá detalhes de como foi isso daí. Eu não sei, eu posso imaginar, igual você pode imaginar também. Talvez ele dizendo para Jesus: espera aí, não saia daí, fica aí, porque eu vou buscar uma pessoa, eu já volto. Não vá sair daí, hein? E ele sai correndo procurar pessoas que ele amava para dizer a respeito de Jesus. E o primeiro que ele encontra é o irmão dele. Você vê que ele começa pela família dele. Vem cá, eu encontrei. Nós encontramos o Messias. E o Simão vai junto com ele. Ele não apenas fala, mas ele pega na mão e ele fala: vem comigo. Não vamos perder tempo, vamos logo. É o primeiro ponto para a gente pensar aqui, ó. A nossa alegria, ela vai contagiar pessoas, ou ela deve contagiar pessoas. Agora, aí vai daquilo que eu vou. Alguém já disse, eu não sei quem inventou essa frase, que nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. A Bíblia fala assim, ó: a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio da palavra, cheio de Jesus, porque Jesus é a palavra. Se meu coração estiver cheio da alegria da salvação, então eu vou falar da salvação. Eu vou falar da mudança, da transformação. Se meu coração não estiver cheio disso, e aí um outro texto diz assim, ó: onde estiver o vosso tesouro, aí estará fugiu. Onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aquilo que foi importante para você, é ali que você vai botar toda a sua força, todas as suas fichas, toda a sua alegria. O que tem sido importante para você hoje? Então, esse é o primeiro ponto de interrogação que eu falei que eu ia propor para nós pensarmos. Agora é hora de nós pensarmos. Opa, pera lá, o pastor está falando aí, Deus mudou minha vida, hein? Deus mudou minha história. A minha mãe, ela sempre dizia assim, não podia deixar nada no prato, não podia perder nada de comida. Ela falava assim: eu já fui pobre, eu sei o que é passar fome. Quer dizer, eu cresci ouvindo minha mãe falar isso aí. Eu já fui pobre, eu sei o que é passar fome. Não pode desperdiçar, não pode jogar nada fora. Às vezes que a gente faz atividade aqui, sobra, né? Que a gente faz, a ideia é fazer para que o povo coma à vontade. A ideia não pode faltar. E ela sempre falava para mim: não faça para perder, não pode perder. Eu já fui pobre, eu sei o que é passar fome. Isso me chama a atenção, porque está viva na memória, ou pelo menos estava, né?
viva na memória dela um momento difícil que ela passou na vida e teve a história transformada, graças a Deus. Meus pais, minha família não veio a se tornar uma família rica, financeiramente falando, não. Também isso aí não vai ter problema nenhum, porque saiu da condição da miséria, da pobreza, passou para a condição de viver abençoados por Deus, não tendo falta de nada. Isso é o que é mais importante para nós. Não tem falta, nunca teve falta de nada. Não dá para falar que ficou rico, milionário, porque não ficou, mas ficou agradecido pela mudança oferecida por Deus. Agora eu vou pontuar com você algumas questões para a gente finalizar, olhando o exemplo do André, que ele encontra Jesus e ele vai e ele fala de Jesus. Primeiro ponto para você que gosta de anotar: a alegria da salvação. Primeiro ponto, nós sermos alegres com a nossa salvação. Primeiro ponto é nós sermos agradecidos com a nossa salvação. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 vai dizer assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ser alegre, ser feliz, ser satisfeito. Outro texto, Efésios 2:13. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Antes nós estávamos longe de Deus, mas agora por causa do sangue de Cristo, nós estamos perto de Deus. Então, primeiro ponto, primeira situação, a alegria da salvação. Cada um de nós deve ter dentro do nosso coração a chama ardente. Tem uma canção que fala: essa chama não se apagará, chama viva, vinda do altar. Alegria da salvação. Segundo ponto, alegria de compartilhar a salvação. Falar de Jesus não pode ser um fardo, não pode ser um peso, não pode ser uma obrigação, não pode ser um dever. Falar de Jesus para nós deve ser uma alegria. Compartilhar. O próprio Jesus nos estendeu essa oportunidade. Marcos 16:15, ele diz assim, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu estou falando de Jesus, quando eu estou falando da salvação, quando eu estou falando da oportunidade de uma nova vida, eu estou fazendo aquilo que o meu mestre, que o meu Senhor, que o meu Salvador me orientou a fazer. Lucas 15:7 diz assim, ó: assim será, pois, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, assim, pois, haverá alegria no céu por um pecador. Lucas, Vitor, Lucas 15:7. Assim, pois, haverá alegria no céu por um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alegria de poder compartilhar, de poder falar, alegria de poder olhar uma pessoa com a vida, com a história transformada, e essa pessoa dizer assim, ó: a minha história mudou graças ao fulano, graças ao Beltrano, graças ao ciclano que me apresentou Jesus. A alegria, a gente poder olhar para alguém e dizer assim, ó: fulano era uma pessoa toda problemática, toda complicada, toda zicada, toda encabunhada, era uma pessoa cheia de nó, mas o mestre dos mestres mudou a história dessa pessoa. Agora dá até gosto de ver, é uma nova criatura. Então, primeiro ponto,
alegria da salvação. Segundo ponto, alegria de compartilhar a salvação. Terceiro e último ponto, a alegria pelo resultado da evangelização. Romanos 1,16 diz assim, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos, quando nós anunciamos, nós estamos dando a pessoas a oportunidade de alcançarem o reino dos céus. Então, que nós possamos olhar, aprender com André, pensarmos juntos com André, e que nós possamos tomar atitudes, decisões, relembrando algo que o próprio André, que era um dos que seguiam Jesus, fizeram. Eu estou recebendo a bênção, eu vou ficar sem falar da bênção? Eu vou compartilhar a bênção também. Vou sair procurar o povo aí. E ele acha, em primeiro lugar, a família dele. Que Deus te abençoe e que você encontre, em nome de Jesus, pessoas à sua volta para você poder falar da salvação em Jesus, mas que a sua família seja alcançada de uma maneira tal para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de reflexão, seja a você que está aqui conosco dentro do templo, seja você que está aí através da transmissão. Quarta-feira nós estaremos juntos novamente aqui. Faz um esforço, convida alguém para vir com você. À noite, hoje temos culto, faz um esforço, convida alguém para vir participar do culto conosco à noite. Apresente Jesus. Domingo é dia de ceia, convida alguém para vir com você. Coloca esse exercício aí, essa prática em ação dia após dia. A prática de falar, de chamar, de convidar. Daqui a pouco você vai estar aí como um evangelista nato. Você vai abrir a boca e a primeira palavra que vai sair da sua boca é Jesus, salvação, perdão, cura, libertação. Vai sair palavra de vida sobre outras tantas pessoas. E assim pessoas serão transformadas através da sua vida. Se você me permite, eu quero orar com você nesse momento. Mesmo assentado, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade de pensarmos no exemplo do André. O André ouviu, recebeu e compartilhou. Que eu e todos os meus irmãos também tenhamos esse mesmo entendimento e esse mesmo procedimento. Ouvir, entender e compartilhar. Que nós não nos alegremos, ó Deus, em virmos sozinhos para o templo. Que nós façamos uma força, um esforço, ó Deus, para que outras pessoas possam aceitar e vir desfrutar desse Jesus que nós já conhecemos, dessa salvação que nós temos vivido. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, nessa que é uma tarefa não penosa e nem árdua, mas prazerosa e satisfatória, de ajudar a mudar a história na vida de tantas pessoas. Oramos pedindo a tua bênção para que todos nós saiamos daqui com a alegria da salvação, com a alegria de compartilhar a salvação, com a alegria do resultado do nosso trabalho, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se coloque em pé, batendo palma para o Senhor por essa